Terceiro ano, vamos iniciar mais um conteúdo e na aula de hoje nós vamos falar sobre os biotipos corporais. Quando falamos em biotipos corporais, estamos nos referindo aos tipos físicos de cada indivíduo. Você já deve ter percebido que existem algumas pessoas que possuem uma dificuldade maior em ganhar massa muscular, se comparada a outras que em poucas semanas já modificam significativamente suas medidas corporais. Então, pessoal, vocês já devem ter notado esse tipo de pessoas que têm mais facilidade em ganhar massa muscular e pessoas com mais dificuldade em ganhar massa muscular. Por exemplo, existem pessoas que fazem musculação há muito tempo e não conseguem ter o aumento da massa muscular, assim como existem pessoas que com bastante facilidade conseguem ter o aumento dessa massa muscular. Isso é levado em consideração por causa do seu biotipo corporal. Por isso é importante você identificar qual o seu tipo físico. Observe na imagem também que vocês já devem ter ouvido falar daquelas pessoas que são muito magras e que comem muito e que não engordam. Geralmente também isso é por causa do biotipo dessa pessoa. Também existem aquelas pessoas que têm bastante facilidade em ganhar peso, aquelas pessoas que não comem quase nada e que com muita facilidade ganham muito peso. Esse fato, pessoal, acontece devido ao fato estar relacionado ao fator genético, também ao sistema muscular, ao metabolismo de cada pessoa e principalmente ao seu biotipo corporal. O biotipo corporal, ele possui grande influência genética. O indivíduo, ele deve sempre levar em consideração o esporte que deseja praticar e suas relações com a dieta, o metabolismo e o desempenho físico. Então, o indivíduo, ele deve, primeiramente, identificar o seu biotipo corporal e depois procurar a atividade física e a dieta que ele pretende seguir para melhor desenvolver o seu biotipo corporal. Então, pessoal, existem 3 classificações de biotipos corporais. Essas 3 classificações são 3 classificações primárias. Por quê? Porque a partir dessas classificações existem algumas outras que são secundárias que nascem de acordo da junção de algumas características de um biotipo juntando com outras características de outro biotipo. Por exemplo, pode ser que ao final dessa aula você não consiga se identificar completamente com um tipo só de biotipo corporal, mas você tem que levar em consideração aquelas características que mais prevaleceram. Esse vai ser o seu biotipo corporal. Então, nós temos aí 3 biotipos: o ectomorfo, o mesomorfo e o endomorfo. O ectomorfo. As pessoas ectomorfas, elas possuem uma estrutura óssea pequena, ou seja, ele não possui ombros largos, ele não possui quadris largos, ele é todo mais reto, é todo menor, viu? O peitoral dessa pessoa é mais reto, os ombros são pequenos, o quadril também é pequeno, viu? Geralmente essas pessoas são bastante retilíneas, viu? O corpo completamente retilíneo. Eles possuem também os braços longos e as pernas longas. Geralmente os ectomorfos, eles possuem um metabolismo muito acelerado, por isso a facilidade em queimar calorias. E também uma dificuldade muito grande em ganhar massa muscular. Então, essas pessoas que são completamente retinhas, que são retilíneas, elas têm uma dificuldade bem maior em ganhar massa muscular. Por isso, elas precisam de um treino mais específico, de uma alimentação mais carregada para conseguirem ter o aumento de massa muscular. Os ectomorfos têm muita facilidade em perder peso, devido à sua capacidade oxidativa de queimar calorias. Então, com muita facilidade, eles queimam calorias.
Para o aumento da massa, o foco no uso dos exercícios mais intensos para hipertrofia. O que é hipertrofia? É ganhar massa muscular. Então, a hipertrofia é através da musculação. Então, essas pessoas, elas precisam fazer bastante musculação e também precisam fazer uma alimentação aliada com hipercalóricos, viu? Devem ter um acompanhamento nutricional. Deu para vocês observarem e perceber mais ou menos as características do ectomorfo. Lembrando que o ectomorfo, pessoal, ele pode sim mudar a sua massa muscular. É claro que o ectomorfo ele não vai conseguir aumentar o quadril, ficar com o quadril mais largo ou com os ombros mais largos no caso dos homens. Não, mas ele vai conseguir aumentar a sua massa muscular, viu? Com muito esforço e muita dedicação, claro, que vai ser bem mais difícil que os outros biotipos corporais. O segundo biotipo, nós temos o mesomorfo. Os mesomorfos, eles têm os músculos mais definidos, a estrutura óssea deles é bem grande, viu? Além de ter uma facilidade maior em ganhar massa muscular. São os geneticamente privilegiados, viu, pessoal? Os homens, eles têm os ombros mais largos que o quadril, viu? Aqueles homens com os ombros mais largos. E as mulheres, elas costumam ter o quadril mais largo do que os ombros. Então, tem um quadril maior e os homens têm os ombros mais largos. Diferente dos ectomorfos, que são todos retilíneo, corpo todo retilíneo. E as pernas e os braços compridos. O mesomorfo ele é diferente. Observa aí na imagem qual a diferença. Uma das vantagens para essas pessoas com esse padrão é que eles ganham gordura com mais facilidade do que os ectomorfos. Porque o ectomorfo, ele dificilmente ele vai acumular gordura. Vai ter aquela barriga sequinha toda a vida. Já o mesomorfo não. Ele vai ter uma facilidade maior em acumular gordura, viu? Por isso, as pessoas que têm o biotipo de ectomorfo, eles têm que estar cuidando da alimentação, senão eles vão ganhar peso muito rápido. De maneira geral, eles precisam fazer a combinação de treinos aeróbicos e anaeróbicos. Aeróbicos por quê? Porque eles precisam perder gordura. E anaeróbicos para eles manter e também aumentar a massa muscular. São mais indicados esses dois tipos de treino para os mesomorfos. Lembrando que a alimentação de um mesomorfo também precisa ser balanceada, viu? Mas no caso do mesomorfo, ele tem mais facilidade em definir o corpo do que um ectomorfo, viu? O biotipo endomorfo, ele já é diferente. Apresenta as seguintes características. Ele é suavemente mais flácido, pessoal. Aquelas pessoas que têm uma mais flacidez por causa da gordura que é acumulada no corpo. Porque essas pessoas, ela tem uma facilidade muito, muito grande em acumular gordura. São aquelas pessoas que dizem que comi um docinho e engordei 5 quilos. Sim, essas pessoas existem. Os ectomorfos, eles têm uma facilidade muito grande em acumular gordura. Por quê? Porque o seu metabolismo, ele é muito lento. Ele é diferente do ectomorfo, que tem o metabolismo acelerado. As características físicas de um endomorfo, observem na imagem. Geralmente, pessoal, o endomorfo, ele tem braços curtos, ele tem pernas curtas, viu? E ele acumula mais gordura na região abdominal. Então, ele não é aquela cinturinha de pilão, não. Ele vai ter um corpo mais arredondado, viu, pessoal? São as características de um endomorfo. Geralmente, eles têm dificuldade para adquirir a definição, porque eles têm massa muscular, mas eles não conseguem ficar definidos por causa da gordura, viu? Que eles têm acumulada. Também, eles também têm dificuldade de controlar a ingestão de calorias, viu? O endomorfo, ele pode ter dificuldade também de ganhar massa muscular e hipertrofia. Então, eles precisam também fazer musculação, porque eles precisam ganhar massa muscular, claro. E eles precisam também
fazer muita atividade aeróbica, que é para perda de peso. Então, o mais indicado inicialmente seria as atividades aeróbicas para perda de peso. E também eles precisam ter uma alimentação com baixo teor calórico, viu? Então, pessoal, é isso. Essas são as 3 características primárias dos biotipos corporais. Você com certeza se identificou com algumas características a mais em um biotipo. Então, geralmente, esse será o seu. Se não, você pode ter um biotipo secundário, que é a junção de um biotipo com outro biotipo, 2 características, mais ou menos. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Não esqueçam de deixar um comentário com o nome e a turma. Um beijo no coração e até a próxima aula.